O Hezbollah é um exército do Irã no Líbano. Isso. E é um exército, a gente chamaria assim, não é nem um grupo terrorista, é um exército terrorista. Ou o que a gente chama de um grupo terrorista híbrido na academia. Então, ele tem um braço político, de pessoas engravatadas. Certo. Que um partido, né? Que tem um partido, eles têm 10, 12 deputados. Isso. Eles têm um braço social, então eles têm hospital, tem escola, tem creche, tem supermercado com voucher. O Líbano... E tem bomba. E tem o braço... ele tem o braço religioso e tem o braço militar. O braço militar ele funciona basicamente como um exército. Sim. Ele tem pelotões, ele tem divisões, ele tem unidades, ele tem unidade de inteligência, ele tem unidade aérea, ele tem unidade de antiar. E supera muito o exército libanês. Supera bastante o exército libanês. O orçamento do Hezbollah até... Bom, enfim, antes de tudo isso começar, em torno de $1 bilhão por ano. Estamos falando de... mais de... Eles dizem 100 mil, as estimativas do Mundo Livre é de 50, 60 mil pessoas. Muitas delas num sistema de reserva, então eles têm outros trabalhos e no momento de necessidade são convocados com os pagers para irem nos lugares que eles precisam estar. E realmente eles tinham 160 mil mísseis. A estimativa de Israel é de que 50% ou 60% desses mísseis já foram destruídos nas últimas 2 semanas. Então, eles têm lugares estratégicos que eles guardam esses mísseis. Sim. A questão é que o Hezbollah, ele tem uma... Qual é a reivindicação do Hezbollah? A reivindicação do Hezbollah era que Israel saísse do sul do Líbano, porque Israel invade o sul do Líbano em 82, fica numa zona tampão lá de 4, 5 quilômetros durante 18 anos, e dentro desses 18 anos tinham frequentes missões do exército de Israel em outras partes do sul do Líbano, voltavam para a zona de segurança, o Hezbollah atacava, morriam soldados. E uma das visões políticas do Ehud Barak, na época que ele estava se candidatando a primeiro-ministro, era: a gente tem que sair do sul do Líbano porque não tem por que continuar lá. Já passou 18 anos, o mundo mudou, vamos sair de lá. E aí eles tomam a decisão de sair. Quando o Hezbollah, durante toda a sua existência, no momento que ele é criado, ele existia Israel no Líbano, então a justificativa era: existe uma ocupação militar que eles chamavam de ilegal. No sul do Líbano, a gente precisa continuar armado. Quando acaba a guerra... E não esqueçam, 82 a 90 ainda existia guerra civil no Líbano. Quando acaba a guerra civil, há uma decisão de que todas as milícias precisam se desarmar. O Hezbollah não se desarma. Mas não só o Hezbollah não se desarma. O Líbano, você tem as vilas e os vilarejos e os clãs, e cada um vive onde é designado o seu clã e a sua etnia. Então, cristãos vivem com cristãos, e drusos vivem nas aldeias drusas, e os xiitas vivem com xiitas, e os sunitas vivem com sunitas. E eles têm armas. Sim. E se você tentar agora um sunita, um xiita entrar numa vila cristã, ou ao contrário, eventualmente, não vou agora colocar isso como uma verdade absoluta, senão o Guga vai me ligar para me dar bronca, porque ele entende mais de Líbano do que eu, grande Guga. E assim... Eles vão enfrentar essas pessoas com armas. A gente viu vídeos de xiitas tentando entrar em aldeias drusas, foram expulsos da aldeia drusa agora. Sim. E estamos falando de assim, fellow libanês com fellow libanês. Isso. Não tem uma unidade nacional. Não tem uma unidade enquanto nacional. Mas esse é um libanês. problema, e a gente pode falar isso depois, do Oriente Médio, como um todo. Isso. Exceto Israel, é um problema do Oriente Médio. Claro. Que é essa unidade nacional. Alguns países têm mais unidade, alguns países têm menos unidade. Então, quando acaba a guerra civil, o Hezbollah não se desarma. E ele continua se armando, dizendo que Israel ainda estava ocupando parte do Líbano. Que é uma fazenda de Sheba, 10 km², território que pertence ao Golan, que na teoria é sírio, que Israel ocupou e anexou em 81. E aí, para completar a história, em 2000, quando Israel sai do sul do Líbano e eles perdem o argumento, o Assad, então presidente, o ditador da Síria, fala: as fazendas de Sheba não são sírias, são libanesas. E aí o Hezbollah usa o argumento de que Israel ocupa ainda parte do Líbano. Sim. Aí, para completar a história, existem alguns vilarejos árabes na Galileia, no alto da Galileia, que eram pessoas que há 150 anos atrás, ou 100 anos atrás, de uma certa forma, quando tudo era Império Otomano, se identificavam mais com Beirute ou com Damasco
do que com Que era muito mais desenvolvido. com Jerusalém, porque era melhor, tinha mais... Era Paris do Oriente ou, Médio, ou antes da com, Revolução. ou com Jaffa, que era mais longe. Então o cara estava mais perto de Beirute, ou eventualmente a mesma distância, do que Jaffa, que era a cidade portuária. O Nasrallah fala das 7 vilas, de que Israel ocupa 7 vilas árabes que são libanesas na teoria, que são, de novo, 7 cidades árabes dentro do território soberano de Israel, de acordo com a lei internacional. Não tem nada, nenhum mecanismo jurídico que você poderia tentar encontrar dizendo que ele tem razão nessa história. E obviamente que ele usava isso como argumento, porque ele não está mais entre nós, para justificar as suas armas. E aí o Hezbollah criou esse exército de pessoas que a única reivindicação dele qual é? É controlar partes do Líbano a favor do Irã e da ideologia iraniana. É isso. Isso enfrenta um Líbano soberano. O Líbano soberano, se fosse totalmente soberano, seria um país mais democrático, que atraria investimentos internacionais somente do mundo livre, uma influência saudita / do mundo árabe moderado. O Irã não é árabe, é persa, eles têm a rivalidade. E para isso eles vão, obviamente, eles têm um interesse de desestabilizar o Líbano para que o Hezbollah consiga navegar mais facilmente no caos. Eles, de novo, grupos terroristas navegam facilmente no caos e não navegam na ordem. O grupo terrorista precisa do caos para navegar. Então, quanto mais instável o Líbano for, mais eles conseguem navegar dentro do Líbano. Se tem agora crise econômica, inflação no Líbano, o voucher de comida eles dão para outras pessoas que não são xiitas para apoiarem o Hezbollah em troca de comida. É isso, a gente estava fazendo a pesquisa. Mais de quase 30 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, inflação de 40% nos últimos 5 anos no Líbano, né? Não, no Irã. Líbano não, no Irã. Quer dizer, o objetivo ali é construir a grande República Islâmica e não salvar ninguém. É o que a gente chama de eixo da resistência. Isso. Eles chamam de eixo da resistência. O eixo da resistência é o Irã, Síria, Líbano, esse controle, os Houthis e Gaza. Então é um eixo... Que é o que o Netanyahu na ONU chamou de mapa da bênção e mapa da maldição. Exato, né? Exatamente. A gente está falando do Ocidente, o Iêmen Ocidental, a parte ocidental do Iêmen, que é a ponta que entra para o Mar Vermelho. Perfeito. Gaza, Líbano, Síria, Irã. E isso faz frente ao quê? Ao eixo da normalização. Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes. E eu acho que é importante a gente Jordânia, Israel, Egito. A população dessas áreas é uma população que de fato sofre muito, justamente porque os seus interesses nunca são colocados ali. Tanto né? que a gente viu muita gente celebrando no Líbano, na Síria, o assassinato do Nasrallah. Teve até musiquinha. O Hezbollah criou... primeiro que a guerra civil libanesa foi devastadora para o Líbano. E o Hezbollah, depois do fim da guerra civil libanesa, a Síria ocupa o Líbano, Israel ocupa até 2000, a Síria ocupa até 2005. Então, assim, a partir de 2005 o Líbano seria livre, aí matam Hariri. Um atentado atribuído à Síria e ao Hezbollah. O Hezbollah acusa Israel como se Israel tivesse interesse de matar o primeiro-ministro libanês. Zero interesse. Zero ganho político, né, nesse caso. E o que acontece a intenção deles é fazer com que esse eixo da resistência sobreviva e continue cumprindo o seu papel. E agora, na hora que o Hamas faz o atentado, eles se adiantam, eles fazem um atentado de invasão, sequestram, matam, fazem o que fazem, voltam, eles ganham dentro do campo político, do campo, do que a gente chama de base, dentro da base deles, que não é só os palestinos, mas tem uma base grande de pessoas que apoiam movimentos sociais islâmicos radicais, estamos falando de milhões e milhões de pessoas que apoiam o movimento, eles ganham muito prestígio, muito respeito por terem feito e terem tido a coragem de fazer o que fizeram. Eles se adiantam, porque o Hezbollah tinha um plano de invasão do norte de Israel, com 5.000 membros das forças Radwan, que é as forças de elite do Hezbollah, para eventualmente entrar, conquistar por um certo tempo o território, sequestrar pessoas para dentro do Líbano, e aí
é muito mais difícil de você resgatar essas pessoas com uma campanha militar, porque é muito maior o Claro, Líbano, tem outras mais fronteiras, populoso. tem aeroporto, tem porto e tal. E aí, então, fazer com que Israel se reduza e se renda a essas exigências dele.